Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo tratando os crimes aqui, o baixo nível, a mediocridade, a burrice, o lixo dessa gente nojenta. Vou fazendo aquilo que não meteram uma pata imunda para destruir ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o tema que eu ia trazer para vocês ontem, né? E enfim, tive aí problemas mais todo dia tem uma série de problemas aqui causados por esses retardados. E aí não consegui fazer o vídeo, então estou trazendo aqui hoje uma reflexão sobre o discurso do Lula quando ele ganhou o prêmio lá do Bill Gates nos Estados Unidos, tá? Um prêmio ligado ao combate à fome, certo? E aí achei interessante fazer um vídeo para poder refletir essa questão, né, da fome, que está o tempo todo voltando aí para o Brasil, e ao mesmo tempo pensar duas questões que têm conexão com esse tema da fome, do debate, né, do pensamento, da história brasileira aí, que são a estética da fome do Glauber Rocha e a antropofagia do Oswald, tá? Vamos pensar um pouquinho sobre isso aí no vídeo de hoje, tá? E o quanto que essas duas discussões, tanto a do Glauber quanto a do Oswald, são muitas vezes ali um efeito até meio que repetitivo, né, de um país que não superou a fome ainda, tá? Então tá aí Lula, Bill Gates, a estética da fome e o fantasma do Bispo Sardinha. Vou explicar também o que é isso aí, tá? Antes, deixo com vocês aí mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, tá aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, tá? E a gente conversa a despeito do lixo dessa gente nojenta. E o meu romance também tá para sair aí, tô aguardando aí já a resposta da editora para poder receber os livros e fazer o vídeo aqui para vocês. Enquanto não destruírem, eu vou fazendo aqui o básico e também divulgo para vocês aqui, tá? Enfim, pessoal, então vamos lá. O Lula então ganhou um prêmio, né, da Fundação Bill Gates e Melinda Gates, né, que é a esposa do Bill Gates. E o Bill Gates é um dos caras mais ricos do mundo aí hoje, né? E nitidamente, ao contrário do Elon Musk, ele é um cara ali nitidamente é um cara mais bacana, mais do diálogo e tudo mais. Não tem aquela burrice, né, do Elon Musk. E, enfim, a conversa dele com o Lula foi super interessante, até um diálogo curto ali, mas bacana. E o Lula pôde falar algumas coisas interessantes aí dessa questão do combate à fome e da importância também do Estado, né, nesse processo. Foi aplaudido várias vezes lá pela plateia, pelo auditório lá do Bill Gates. E ele disse o seguinte, então, vamos lá. Antes, inclusive, vale dizer que ele repetiu, né, uma parte dessa fala dele aqui, ele repetiu no discurso da ONU, que ele fez também naquele mesmo contexto, tá? Não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, mas enfim, ele repetiu esse tema lá, e ele está levando esse tema também para a ONU, para discutir essa questão no âmbito do mundo, né? E aí ele diz o seguinte, então, lá no encontro com o Bill Gates e a esposa do Bill Gates, ele diz: a obsessão que eu tenho para combater a fome no mundo é exatamente pela minha origem, diz ele, né, o Lula. Eu nasci num estado muito pobre do Nordeste e com 7 anos de idade minha mãe teve que se retirar do Nordeste para São Paulo com 8 filhos menores na perspectiva de fazer os filhos sobreviverem, né? E isso ele não diz, mas a gente complementa aqui. É evidente que o Nordeste tinha, né, na época lá, né, do Lula, uma quantidade de pobreza de mais de quase 80%, né? Porque a direita brasileira governou o país e o Nordeste quase sempre, né? A gente tem aí uma hegemonia da esquerda, pelo menos no executivo, né? E naquilo que isso gera de melhoria lá para os estados e municípios, tem aí 20 anos, talvez 20 e poucos anos, né? Então essa pobreza gigantesca que existia lá e que de certa forma ainda existe, mas menor, né? É fruto do Brasil que a gente conhece aí desde sempre, tá? E o Lula continua, né? Eu não tenho vergonha, ele continua dizendo, né? Eu não tenho vergonha de dizer que fui comer pão pela primeira vez com 7 anos de idade, já em São Paulo. E é inadmissível que em pleno século XXI, num mundo com alta tecnologia, um desenvolvimento genético altamente admirável, com o homem visitando vários planetas, a gente tenha criança que vai dormir de noite sem comer e levanta de manhã sem ter um pão com manteiga para tomar café. Realmente é uma coisa inacreditável isso. E, bom, e ele continua: a fome não é um fenômeno da natureza. A fome é irresponsabilidade dos governantes do mundo que não querem enxergar as pessoas mais pobres. E aí ganhou vários aplausos quando ele disse isso, porque vale fazer o parênteses, né? Ele estava falando ali com uma plateia dos Estados Unidos e nitidamente, né, uma plateia conectada com as ideias do Bill Gates, que nitidamente parece ser um cara bem diferente aí
da forma como o Estado dos Estados Unidos funciona ali, né? Quer dizer, ignoram essas questões e estão preocupados muito mais em gastar com arma e tudo mais do que com saúde pública, com educação e tudo mais, né? E aí o Lula finaliza dizendo que os governantes não cuidam da necessidade da distribuição de alimentos, né? E aí ele passa a falar da questão do Fome Zero, né? Que foi um programa criado por ele em 2003, tá? E que durante 11 anos combateu a fome. Em 2014, 11 anos depois, a gente recebeu aqui no Brasil, uma espécie de selo, né, internacional de ter erradicado a fome no país, em 2014. Olha que inacreditável isso, né? E aí ele diz, nós criamos o programa Fome Zero em 2003, que depois se transformou no programa Bolsa Família. E aí ele continua, né? Então cabe ao Estado, seja ele o Estado dos Estados Unidos, o brasileiro, o chinês, o finlandês, o norueguês, ter como premissa básica atender às necessidades dos mais pobres. O rico não precisa do Estado, né? A classe média alta também não precisa do Estado. E aí eu comecei a pensar, quando ele disse isso, que isso é uma grande verdade quando a gente pensa no caso do Brasil, né? No caso do Brasil é um fato, porque os ricos brasileiros têm uma quantidade gigantesca de privilégios, a classe média alta também, enfim, né? E os pobres são radicalmente alijados do processo por conta da concentração absurda que existe no Brasil por culpa da direita brasileira, que a direita brasileira é uma espécie de vampiro do próprio corpo do país, né? Enfim. Só que aí, como ele citou outros países, né, especialmente a Finlândia, a Noruega e de um tempo para cá a China, né, eu comecei a pensar, agora em outros países não é bem assim, né? O Estado ele funciona bem para todo mundo, né? Tanto para os ricos quanto para os pobres, quanto para a classe média. Inclusive, esse bom funcionamento acaba gerando uma melhoria até da renda, acaba melhorando, inclusive os índices de pobreza diminuem e tudo mais, né? Então, eu comecei a pensar, por que esse tema da fome e, ao mesmo tempo, essa ideia de que o Estado precisa estar o tempo todo resolvendo o problema dos pobres é uma questão sistemática do Brasil, né? Porque na medida em que essa é uma resposta superficial, que é um esboço da resposta, mas talvez esteja no fato de que, por conta de que a gente não consegue resolver esse problema básico, a gente tem que ficar o tempo todo retornando a ele e o Estado não consegue funcionar de maneira mais ampla para poder estender os nossos desenvolvimentos, etc. e tal, por culpa da direita atrasada que a gente tem aqui, que acredita na ideia da meritocracia, de que é importante, vai trabalhar, vai se vira, como se isso fosse resolver o problema, né? Como se o mercado resolvesse todos os problemas, né? Bom, aí eu decidi fazer esse vídeo aqui porque pensei, né, é interessante que em dois momentos muito importantes da história do Brasil, que foram, né, o modernismo, né, da antropofagia do Oswald e a estética da fome do Glauber Rocha, que surgiu ali em 1965, o tema é a fome, né, e a gente não perde isso, e aí a fome voltou, quer dizer, no caso a fome continuou até o início do governo Lula, até o final do primeiro governo Dilma tinha famintos no Brasil, a gente conseguiu resolver isso, a direita volta, a fome volta junto, né? E aí tem que começar tudo de novo para resolver tudo de novo, né? Essa questão básica, né? Essa questão básica. Bom, aí o Lula continua, para finalizar o discurso do Lula, ele continua dizendo, nós conseguimos acabar com a fome em 2014, depois que eu voltei à presidência agora, em 2023, nós encontramos 33 milhões de pessoas passando fome outra vez, né? Esse é o problema aí da direita, né? Já tiramos 24,5 milhões de pessoas e até 2026 eu quero outra vez apresentar ao mundo o Brasil sem fome, né? Então recebeu mais aplausos, né? E continuou dizendo, né? No G20 nós apoiamos uma coisa chamada Aliança Global contra a Fome. Está tentando levar agora para a ONU, né? Para o âmbito mundial essa questão para resolver problemas dessa ordem na África, na Ásia e até mesmo nos Estados Unidos, enfim, outros países ali também, tá? E ele finaliza aqui então dizendo o seguinte, né? Eu só queria dizer, o Lula continua, né? Que o problema do mundo não é falta de dinheiro. Existem trilhões e trilhões de dólares voando por aí, navegando e tudo mais. Só para vocês terem uma ideia, só no ano passado foram gastos em armas, né? 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Esse dinheiro, se aplicado para combater a fome, se aplicado na agricultura familiar, se aplicado para ajudar, né, os mais pobres,
a gente acabaria com a fome no mundo, né? Que é um problema básico, né? Aí ele continua, né? Eu não sou contra rico, eu sou contra existir pobre. E é isso, né? Exatamente. Esse é o grande barato aí e a grande visão de mundo, né? E aí ele finaliza passando aqui alguns dados mundiais, né, para poder, enfim, né, justificar esse programa que ele está apresentando para a ONU lá. Ele diz: são 733 milhões de pessoas que vão dormir toda noite sem ter o que comer no mundo, né? No mundo que produz alimento em exagero, não precisamos ter famintos, né? Se o Estado se preocupasse com isso. Eu queria dizer para vocês, a fome no mundo não é falta de dinheiro, é falta de vergonha na cara de nós que governamos o mundo, né? E vergonha na cara também das pessoas que votam mal, das pessoas que, enfim, estão cagando e andando para essas coisas e tal. E, enfim, né, é isso, porque a gente não consegue resolver um problema básico, né, um problema básico. E não é como o Lula disse, né, não é por falta de dinheiro, não é por falta de possibilidade, é por falta de planejamento e vontade política, né, daquelas pessoas que têm vocação para isso, tá? E aí, eu comecei a pensar então, né, pô, tem que refletir essa questão, porque o Glauber Rocha apresentou essa questão. O Glauber Rocha é um cineasta brasileiro, um cineasta do cinema novo, né? Enfim, fez vários filmes aí conhecidos, Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol e tal, um cineasta muito conhecido. Eu falei, pô, eu vou parar para pensar isso aqui um pouquinho, porque tem alguma coisa ali que a gente talvez tenha que rever, né? E aí, vamos falar um pouquinho sobre o Glauber aqui, para a gente depois voltar para a questão do Lula e também da questão da antropofagia, que também é essa questão de devorar o outro, né? Essa metáfora da fome e do comer e tudo mais é muito comum no Brasil, talvez porque a gente não consiga resolver o problema básico que a gente tem aí, né? Se a gente consegue resolver isso, de repente a gente começa a migrar para metáforas mais interessantes, né? Enfim, não que essa metáfora não seja legal na vida privada, é excelente, né? Agora, para discutir o Brasil, acho que a gente precisa de algo um pouco melhor que isso, né? Então aí tem os dados aqui, né, do Fome Zero. Antes de a gente falar do Glauber aqui rapidinho, o caminho para a retirada da fome começou em 2003, né, e tudo mais. E aí, em janeiro de 2003, né, na época, pesquisas apontavam que cerca de 50 milhões de brasileiros passavam fome. E aí o Lula decidiu fazer esse programa, com o Betinho, inclusive, né, para poder resolver isso aí. Tá? E aí, no Nordeste, essa pobreza chegava a 77,1%, né, enquanto no Sul se limitava a 0,9%. Quer dizer, isso porque a gente tem uma história no Brasil que é uma história de negligência com o Nordeste, né? Enfim, a lógica de Portugal com o Brasil, no Brasil colônia, de extração e de, enfim, ausência de investimento, foi aquilo que foi norteando ali a relação do Sul e do Sudeste com o Nordeste, com o Norte e tal também, né? Enfim, e aí é isso. Agora vamos falar então do Glauber, tá? Vamos falar aqui do Glauber, deixa eu abrir aqui. O Glauber Rocha, ele fez um texto chamado Uma Estética da Fome, em 1965, para discutir essa questão tanto da política do Brasil, que estava ali, né, tinha acabado de ter o golpe militar, etc. e tal, mas também a relação do Brasil com o cinema dos Estados Unidos, cinema comercial, aquela coisa que era a mesma questão do Oswald de Andrade, ou seja, ficar imitando, né? A gente não pode ficar imitando o cinema dos Estados Unidos, a gente tem que fazer um cinema nosso. E o que seria um cinema nosso, né? Aí ele começa aqui a discutir e diz assim, né, enquanto a América Latina lamenta suas misérias gerais, o interlocutor estrangeiro cultiva o sabor dessa miséria, não como um sintoma trágico, mas apenas como um dado formal em seu campo de interesse. Nem o latino comunica sua verdadeira miséria ao homem civilizado, nem o homem civilizado compreende verdadeiramente a miséria do latino. Isso aqui também serve para a relação do rico de direita brasileiro com o pobre e com a classe média baixa, né? Porque o rico brasileiro se acha estrangeiro, adoraria ser estrangeiro e tudo mais, tá? Enfim, aí ele continua dizendo que a América Latina... Agora, tem dois problemas aqui que eu já vou apresentar aqui, na estética da fome do Glauber, e na própria leitura que ele fazia, né, dessa questão naquele momento. Ele diz o seguinte: a América Latina inegavelmente permanece colônia, e o que diferencia o colonialismo de ontem do atual é apenas a forma mais aprimorada do colonizador. E além dos colonizadores de fato, as formas sutis, né, cadê aqui, daqueles que também sobre nós armam futuros botes. O problema internacional da América Latina é ainda um caso de mudança de colonizadores,
sendo que uma libertação possível estará sempre em função de uma nova dependência. E ele continua aqui dizendo que o condicionamento econômico e político nos levou ao raquitismo filosófico, à impotência e tudo mais, e vai falando aqui da esterilidade das obras de arte e etc. E, enfim, fala da questão, né, da manutenção dessa lógica de colônia. E ele diz uma coisa aqui que é o seguinte: a fome latina, por isso, não é somente um sintoma alarmante, é o nervo de sua própria sociedade. Aí reside a trágica originalidade do cinema novo diante do cinema mundial. Nossa originalidade é a nossa fome, e nossa maior miséria é que esta fome, sendo sentida, não é compreendida. E aí ele continua aqui descrevendo, né, algumas coisas e tal, e aí ele ele faz uma crítica ele diz, né, que este miserabilismo do cinema novo opõe-se à tendência do digestivo, preconizada pelo crítico mor da Guanabara, Carlos Lacerda. Filmes de gente rica, em casas bonitas, andando em automóveis de luxo e etc e tal. Estes são os filmes que se opõem à fome, como se na estufa e nos apartamentos de luxo os cineastas pudessem esconder a miséria moral de uma burguesia indefinida e frágil, ou se mesmo os próprios materiais técnicos e cenográficos pudessem esconder, né? Cadê aqui e tal? Enfim, ele continua falando aqui dessa diferença entre o cinema burguês, que seria aquele que, né, que esconde a questão da fome e fica discutindo questões ali que do ponto de vista dele seriam banais, né? E aí continua falando aqui e tal, fala do cinema novo. Agora, para finalizar aqui, para a gente passar para a reflexão, ele diz, né, nós compreendemos esta fome que o europeu e o brasileiro, na maioria, não entendeu. Nós, que ele diz, é o pessoal do cinema novo, né? Para o europeu, é um estranho surrealismo tropical. Para o brasileiro, é uma vergonha nacional. Ele não come, mas tem vergonha de dizer isso. E, sobretudo, não sabe de onde vem essa fome. Sabemos nós, que fizemos estes filmes feios e tristes, estes filmes gritados e desesperados, onde nem sempre a razão falou mais alto, que a fome, olha isso aqui agora, que a fome não será curada pelos planejamentos de gabinete e que os remendos do Technicolor não escondem, mas mais agravam seus tumores. Assim, somente uma cultura da fome, minando suas próprias estruturas, pode superar-se qualitativamente. E a mais nobre manifestação cultural da fome é a violência, é o que ele diz. Do ponto de vista pessoal, não dá nem para discutir isso, né? Se o sujeito está morrendo de fome, ele vai e rouba para comer, ele vai entrar em algum lugar ali, se alguém pegar ele roubando, de repente acontece uma violência, porque não tem outro jeito, você tem que sobreviver. Se não tiver comida, você vai acabar roubando alguém, né? Inevitável. Só que você defender isso como uma estética para o cinema e para pensar o Brasil, tem alguns problemas, né? Vamos pensar esses problemas aqui então, né? Então, quando ele diz que o brasileiro que a fome não será curada pelos planejamentos de gabinete, há um equívoco crasso nisso aqui, porque isso aqui está se conectando com uma lógica antipolítica, está ignorando o fato de que quem resolve isso geralmente é o Estado, né? Na época, talvez fizesse até um certo sentido isso, na medida em que a ditadura militar tinha se instituído e, de repente, havia ali um pessimismo diante desse tipo de situação. Porém, a gente tem que pensar hoje a partir de uma outra lógica e mesmo, enfim, entender alguns problemas que haviam já naquela época, nessa proposta aqui do Glauber Rocha, né? Então, assim, o que resolve esse problema, como bem ponderou aí o Lula, é a política, não tem outro jeito. O mercado caga para isso, não tem dinheiro, dane-se, entendeu? É a lei da sobrevivência, né? Então quem resolve essas questões é o Estado, normalmente no mundo, porque inclusive para a própria galerinha do mercado, eles dizem isso abertamente, né? É preciso ter ali um contingente de desempregados de 4, 5, 7%, né? E aí essas pessoas vão morrer de fome, né? Quem tem que resolver isso aí é o Estado, simples assim, né? Agora, tem uma outra questão, ainda nessa questão aqui do Glauber Rocha, que eu queria ponderar, que é o seguinte. Para além desse problema, né, que ele cita, que é ele achar que o problema da fome não vai ser resolvido pelos gabinetes, né, existe um problema estrutural nessa proposta aí da estética da fome. Está aqui o Ismael Xavier, tá? Cinema brasileiro moderno, ele faz um comentário aqui sobre o Glauber, no final, e aí ele diz duas coisas aqui que eu queria ponderar, né? Primeiro ele está aqui, na verdade, sublinhando algumas questões que o Glauber está ali ponderando na estética da fome,
E ele diz que a visão do cinema do Glauber é investigar o seu, enfim, né, o Brasil é um sinônimo de uma interrogação endereçada a nosso tempo a partir da ótica do terceiro mundo, né? E aí ele fala do Terra em Transe aqui, né, que é a representação alegórica do golpe militar, e ele finaliza essa ponderação sobre o Terra em Transe e sobre esse aspecto, né, do cinema do Glauber ser um olhar para o Brasil e para o mundo a partir da perspectiva do terceiro mundo. Ele diz o seguinte: em Eldorado, que é o país fictício lá do Terra em Transe, o conflito social é temperado pela relação com a natureza tropical e pela incidência de uma formação colonial que mesclou culturas e religiões num amálgama subterrâneo sob a capa da civilização europeia. Quer dizer, aí ainda diz que é um filme catártico e tal. A gente tem que entender, e o próprio Glauber disse isso ali de passagem, mas sem nomear, né, no Estética da Fome, que o Brasil vive uma outra lógica de colonização. Não é mais Portugal, não é mais a Europa que está definindo isso, mas assim, há muitos e muitos anos. Tanto é que quem protagonizou o golpe de 64 aqui foi nos Estados Unidos, né? Não foi Portugal, não foi nenhum país europeu, né? Para além disso, ele diz aqui na 121 uma coisa que eu acho muito interessante, que finaliza aqui, né? Tem duas coisas aqui ainda que eu queria dizer. Ele diz o seguinte aqui, se não der tempo eu ainda faço mais um vídeo, porque esse tema aqui é bem interessante. Ele diz aqui, né, é a intervenção do cineasta na história que adquire o tom exasperado e que se define na metáfora da estética da violência. O cinema político do terceiro mundo deve ser uma recusa radical do cinema industrial dominante. E aí depois ele continua. É preciso negar a universalidade de uma técnica para afirmar um estilo em conflito com as convenções vigentes. Agora esse trecho seguinte aqui, que também é chave no que eu vou ponderar aqui como alternativo, como reflexão, né? O Ismael Xavier continua dizendo: é preciso assumir a precariedade de recursos e inventar uma linguagem que, no plano da cultura, seja uma negação revolucionária tão legítima quanto a violência do oprimido na praxis histórica. A mais nobre manifestação cultural da fome é a violência. Ele está citando aqui, enfim, né, diretamente ali o Estética da Fome, que é o texto do Glauber. O problema, eu já apresento aqui uma ponderação, é o seguinte: quando você assume a precariedade de recursos, você começa a ignorar uma série de fatores que são componentes da realidade e que, se não forem aplicados numa lógica de perspectiva de país, você não vai resolver os problemas. Você vai ficar o tempo todo ali numa lógica de vingança, vingança, vingança e vingança e não resolve. E você não resolve, inclusive, porque você desaprende até a imitar os exemplos interessantes, que podem vir, inclusive, da Europa, né? Por que não? Tá? E aí, isso também tem um segundo problema, né? Em relação à própria questão do cinema e da arte de maneira geral e tudo mais. A gente não vive sem utopia, né? Tá aqui o Cioran diz isso aqui, né? No História Utopia, que está aqui na página 90, se não me engano, ele tem uma frase aqui que eu acho muito bacana e que se aplica, né, tanto à vida pessoal quanto à vida até dos países. Ele diz aqui, né? Só agimos sob a fascinação do impossível. Isto significa que uma sociedade incapaz de gerar uma utopia e de consagrar-se a ela está ameaçada de esclerose e de ruína. Está aqui o Cioran, né? Isso serve para tudo, né? Então, se você começa a defender um cinema conectado com uma estética da fome, que seria uma apresentação bruta dos acontecimentos e da lógica trágica que você está vivendo, você fica numa lógica meio que enfadonha ali de ficar reproduzindo aquilo de maneira, enfim, repetitiva, e você não apresenta nenhum tipo de, né, nada de novo, né, nada de horizonte, nada de mudança possível, né? E isso acaba meio que criando uma lógica autocentrada, pessimista e que não faz a coisa caminhar, né? Talvez a esquerda brasileira não tenha entendido isso em parte, né? Inclusive a esquerda intelectual também, e acaba reproduzindo isso e a gente não resolve o problema, né? Fica repetindo como se fosse uma coisa meio que da essência do país, né? E para finalizar aqui, ainda a questão do Ismael Xavier, ele finaliza aqui duas coisas uma coisa que eu queria dizer ainda, que uma nota que tem aqui na 122, que ele diz, né? No eixo Sartre-Fanon, Glauber pensa a libertação como um processo no qual a nação sujeito coletivo, que é o Brasil, né, se afirma ao negar o outro, o colonizador. Esse é um problema, porque quem é que a gente tem que negar hoje?
né? Se a gente continua negando Portugal e a Europa, que é isso que está dito ali, que está muito evidente ali naquelas manifestações do Glauber também, e também do Oswald, nós vamos ver isso aí, se não der para falar disso no vídeo de hoje, eu vou finalizar isso no vídeo que vem. Mas enfim, a gente não vai entender a questão, a gente vai, e mais do que isso, essa lógica de negar o outro colonizador tem vários problemas, porque primeiro que a gente acaba, no fundo, cuspindo na nossa própria imagem, porque nós somos portugueses também, né? Esse é um problema que eu tenho refletido aqui várias vezes com vocês. E o segundo efeito disso é que você acaba não desenhando, você fica preso na questão lá do colonizador, não ignora os traços neocolonizadores do mundo atual, no Brasil, por exemplo, Estados Unidos e a direita brasileira neoliberal, e você, portanto, não desenha bem a questão e fica ali repetindo uma coisa que já está superada, né? Então, essa tal estética da fome tem esses dois problemas que a gente tem que superar, para superar, inclusive, o problema da fome propriamente dita lá, enfim, a fome de comer, né? Para poder partir para aquela outra lógica que os titãs desenham muito bem na questão comida, que é que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, arte, etc, 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 né? A gente não consegue nem resolver a questão da comida, que dirá a diversão, a arte, etc e tal, porque tem que ficar o tempo todo voltando a isso. E talvez, e aí entra uma parte da reflexão aqui desse vídeo, talvez a gente esteja com esse problema porque quando nos momentos que a gente tem a possibilidade de desenhar isso reflexivamente, ou a gente cai numa lógica de direita que acaba fazendo isso, que o Glauber pondera ali muito bem, quer dizer, né, um cinema meio que autocentrado, e autocentrado nessa coisa dos ricos, sem nenhuma discussão, aquela coisa meio que de riquinho realmente empedernido, ou você fica numa lógica que é o inverso do mesmo, quer dizer, você fica ali repetindo a pobreza e a fome como as únicas coisas que existem no Brasil. Isso tem que ser apresentado de forma bruta, porque é isso que vai resolver. Muitas vezes é isso que não ajuda a resolver, é isso que atrapalha a resolver, porque você não só cria uma lógica na qual essa questão da fome, da pobreza, etc e tal, enfim, ficam ali numa superfície que não avança, porque não tem nenhum horizonte utópico, né? E você também cria uma certa aversão a um contingente grande de pessoas que estão precisando, estão querendo, estão buscando utopias, né? E não a reprodução daquilo. Então não é que você não tenha que citar, você tem que citar, isso é uma coisa que a gente tem que falar disso, mas mesclado com elementos utópicos, senão, né, a gente não vai resolver isso nunca. E aí, tá aqui, né, a Ana Maria Baiano fala disso no Como Ver um Filme, porque inclusive a lógica da jornada do herói, ela também ajuda a entender isso aí, quer dizer, esse horizonte utópico que muitas vezes esse cinema mais bruto ali não tem. E o próprio discurso mais bruto também não vai ter, né? Essa ideia de real, né, ou realidade, é isso, já falei disso aqui, né, quando eu critiquei aqui esse pensamento idiota dos psi, né? Mas isso aí também, às vezes, aparece na própria esquerda, enfim, né, mais intelectualizada, e na galera que pensa e tudo mais, porque fica, né, numa coisa de que a gente tem que apresentar, né, a lógica da pobreza, porque é isso que existe no Brasil. E aí isso não ajuda a gente a caminhar, tá? E aí, enfim, também deixo aqui só como dica aqui, né, o livro do Freeman Dyson, Mundos Imaginados. A gente tem que fazer aqui uma lógica do Brasil imaginado, para a gente poder, enfim, né, construir uma utopia, senão a gente fica repetindo o problema e não chega em horizonte de solução, tá? E, enfim, né, e tem outras coisas aqui que eu poderia falar, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, que aí eu vou fazer no próximo vídeo eu vou fazer uma articulação dessa discussão da fala do Lula lá em relação à fome, esse problema da fome aqui no Brasil, mas esses dois problemas aqui da estética da fome do Glauber com os problemas da antropofagia do Oswald, que também é uma discussão, também é uma metáfora, enfim, né, ligada a essa coisa do comer, devorar e tudo mais, que pode ser ali muito mais um efeito meio que refletido desse fato de que a gente não resolve esse problema básico, que é a fome, e aí fica repetindo isso até muitas vezes com, enfim, né, com um certo pedantismo intelectual, como se fosse muito bonitinho falar disso, né, e como se fosse uma metáfora que diz o que é o Brasil. E se a gente fica repetindo isso, de repente a fome nunca acaba porque a gente está repetindo isso, né? Beleza, pessoal? Então a gente finaliza essa reflexão aí no próximo vídeo, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.